Fala galera que acompanha a Musical Filmes, eu sou o Bruno. E eu sou o Ulisses L. Ulisses L. E hoje a gente está aqui para falar de um filme que, olha, eu acho que do que a gente falou, talvez tenha um dos maiores hypes da história e, consequentemente, talvez uma das maiores decepções. Flopou muito esse filme. E a gente vai tentar explicar e entender também o que aconteceu com o Superman, o Retorno de 2006. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês deixarem um like aqui pra gente, curtir o vídeo, compartilhar tudo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva para as mais novidades da Musical ABC Escola e também Musical Filmes e a Musical Filmes com a parceria com a Autoconhece Cinema também, tudo nesse canal aqui, dá para você se inscrever. Ulisses, antes da gente bater um papo sobre esse filme, você disse que você quer lançar um desafio especial. Eu quero lançar um desafio especial. Vamos movimentar um pouquinho isso aqui. Eu tenho uma história com esse filme em relação à estreia. Eu fui na estreia e teve uma série de acontecimentos. Então, para eu contar essa história, eu gostaria que o nosso vídeo chegasse a 50 curtidas. 50 curtidas? 50 curtidas nesse vídeo aqui. 50 likes. Aí a gente vai fazer um vídeo especial explicando eu conto minha aventura o que aconteceu com o Ulisses com o Superman o Retorno. No Superman o Retorno de 2006. Ulisses, em 1987 foi lançado o Superman 4 Em Busca da Paz. Exato. Depois disso, até 2006, está falando de quase 20 anos, 19 anos, a gente teve Batmans bons, Batmans médios, Batmans péssimos. A gente teve um monte de filme que a gente falou aí, da parte de filmes bons, filmes ruins. A gente DC, teve Marvel, DC, Marvel. E aí os caras colocaram Homem-Aranha em 2001, com aqueles efeitos, tudo. Os caras falaram assim, cara, por que os caras não fazem Superman? E sempre rolando isso aí. E fora que na televisão tinha Smallville fazendo bastante sucesso. Tava bombando Smallville. E a animação do Superman também nos anos 90 foi muito boa, muito bem aceita. Os caras falaram, mano, tem que fazer, porque fizeram lá no Christopher Reeve, foi legal, mas pô, 1978, efeitos especiais e tal, bem feitos pra época, mas... Muito, e aliás revolucionário também. Os caras falam, mas agora com computação gráfica, CGI, negócio assim, o negócio vai ser animal e tal. E aí veio que ia ter o filme e não sei o que. E aí era o diretor Bryan Singer, o diretor que fez aquele filme Os Suspeitos, né? Que é um puta filme. E depois ele fez os X-Men 1 e 2 também, né? Então, ele fez X-Men 1 e 2, que hypou muito, que o X-Men 1 ele foi mais no ar, mais cult, mais nicho. Agora o 2 ele rompeu o mainstream, né? Então falou, esse é o cara que vai dirigir, e vai ser o Lex Luthor, vai ser o Kevin Spacey, vencedor de Oscar, mano, que louco, tal. Que um ano anterior tinha feito o filme do Papai Noel, meu tio Noel, e no filme ele era fã do Superman, o personagem dele. Então é uma curiosidade aí. E tal, e aí tem um ator novo, né, porque é legal, o Brandon Roth, porque era o Christopher Reeve, ninguém conhecia direito, o Brandon Roth é um ator legal. Bonitão, alto, porte, lembrava um pouco o Christopher Reeve, os trejeitos até, ele até pegou legal isso aí, né, foi legal. Inclusive tem um porquê disso, eu vou contar. A história seria como se fosse depois do Superman 1, né, como se fosse o verdadeiro Superman, né? Seria o Superman 3, né, seria a partir do 2, né. Cara, vai ser animal, vai ser fantástico, vai ser tudo, e não foi nada. Eu acho que esse filme foi o primeiro dessa leva dos anos 2000 pra cá, do filme que o trailer entrega demais. O trailer do filme, todo mundo que assistiu, inclusive este que eu vos falo, que assistiu... Mas isso é uma coisa bem comum agora. Então, mas assim, por exemplo, a Marvel agora tá fazendo o contrário, ela tá entregando menos, inclusive até editando o trailer. Sim, pra te dar uma... pra enganar um pouquinho. Né? Agora, o filme do Superman, ele mostrou... Todo mundo olhou esse trailer e falou, cara, se esse é o trailer, imagina o filme. E todas as cenas mais importantes e mais legais do filme estão no trailer. Esse filme, ele é épico, mas ele é muito matinê dos anos 40. Ele lembra muitos filmes antigos. O Bryan Singer teve carta branca, como todo diretor da DC quando chega, exceto o Zack Snyder, que foi podado até o talo. Os caras tinham liberdade de fazer o que quisessem. Então, ele chegou e falou, em 2005 nós tivemos o Batman Begins.
Sim. Que foi um épico, foi um arco importantíssimo pro personagem, né? Ressuscitou o Batman no cinema. Esse filme veio um ano depois, então você Sim. esperava o mesmo nível. Nível no mínimo, né? O Batman Begins, eles exploraram a vida do Bruce Wayne, os personagens em volta de Bruce Wayne, a vida do Batman, os personagens em volta de Batman, Gotham City, os personagens de Gotham City, a política, a polícia, máfia, bandido, então você tinha tudo bem destrinchado no primeiro filme do Batman. Sim. No Superman, que é um filme, como você falou, depois de tanto tempo, tanto hype, tanto investimento, eles deixaram 3 personagens: Superman, Lex e Lois. O tempo todo o filme gira em torno dos 3, como se mais nada no mundo existisse. Fala um pouquinho do elenco aqui. Fala do Então, elenco. a gente tem como Clark Kent Superman o Brandon Routh no estreando, ou talvez o primeiro grande papel dele. É o primeiro grande papel. Nós temos como a Lois Lane a Kate Bosworth. Inclusive, a Kate Bosworth nesse filme, ela está usando peruca, porque não é o cabelo dela. Sim, ela é loira, né? Apesar de parecer que é o cabelo dela. E ela tem heterocromia nos olhos, assim como o Henry Cavill tem. E Sim. no filme passa batido. É. Nós temos então como Lex Luthor o Kevin Spacey. Nós temos a participação do amigo do Bryan Singer, porque fez o X-Men também, o corno de Hollywood. Putz, eu ia falar isso agora. O cara, o papel dele, não importa, ele sempre vai ser o O corno. corno de Hollywood, quase James sempre. Marsden. James Martin, que é o Ciclopes no X-Men. Inclusive- Ele faz o noivo da Lois, que a gente vai entrar na história, que isso aí, já aparece. A gente tem como Barry White um ator também vencedor de Oscar, que é o Frank Langella. Frank Langella, Nós excelentíssimo temos ator. como Jimmy Olsen o Sam Huntington. Huntington. E temos também voltando ao universo de... né, acho que não voltando, né? Porque o Blade Trinity é antes, né? E o... 2004, né? O Eu acho Trinity, que é é. antes. Que é a Parker Parker Posey, Posey. que faz a Kitty Coles, não vou nem falar esse nome aqui, a Kowalski, a Kitty. Kitty. Personagem Que é, totalmente... que é a parceira ou amiga do Lex Luthor, né? Então, nessa história desse filme é o seguinte, logo depois do Superman 2, né? Tem o Superman 1, que é o do Christopher Reeve, tem o Superman 2, que a aventura continua, que também a gente já Que falou nesse aqui, filme, só que já tá lembrando- aqui, ó, Isso. o link para você assistir também lá. Só lembrando, nesse filme Superman 2, ele entra numa câmara, a qual ele perde os poderes e ele tem um momento a sós com a Com a Lois. Lois, né? Depois ele recupera os poderes. Então esse momento a sós, o Bryan Singer Aproveitou, né? Então, porque aí a gente tem o seguinte, 5 anos ele sumiu. Os astronautas descobriram pedaços de alguma coisa que poderia ser vestígios de Krypton, e ele foi para lá, e ele volta para a Terra 5 anos depois, não sei o que, ele vai recuperando os poderes dele, mostra um pouquinho ele mais fraco no início, vai voltando. Aí lembra, ele tá na fazenda, né, de Smallville, e nessa cena, apesar de assim, já o Brandon Routh como Clark, ele convence a gente que ele é o Superman, aquela lente é igual aquela lente que você mencionou da do... Jessica Alba, muito Sim. mal feita, uma lente horrível. Você lembra, já tinha lente boa naquela Sim. época. Porque o ator tem olho castanho, então ele colocou lente azul para lembrar o Christopher Reeve, né? E aí... tem uma lembrança do Superman 1, que Uhum. o Superman 1 ele pega a bola de beisebol e joga longe. Sim. Nesse filme ele pega uma bolinha do cachorro e em vez de jogar pro cachorro ele joga longe também, então foi uma lembrança. Uma lembrança. E aí tem uma lembrança da infância dele que é importante para a trama do filme, que ele tá lembrando da primeira vez que ele voou, que ele tava Sim. saltando, porque isso é cânone nos quadrinhos, o Superman Sim. antes de voar ele saltava. Ele saltava. Ele saltava, e aí ele perdeu o controle, o embalo foi muito forte, ele pulou muito alto, e a hora que ele caiu, ele quebrou o telhado do celeiro. A hora que ele tá indo pro chão, ele usava óculos, e pelo que dá a entender no filme, ele precisava dos óculos mesmo, não era disfarce. Ele cai e faz assim. A hora que ele faz assim, a câmera dá uma mudada e ele tá flutuando, tipo, isso aqui do chão, né? Então, no desespero, o poder veio, né? Então, ele, no desespero, ele aprendeu a voar. Então, essa lembrança é importante pro final do filme. Sim. Aí você, então, tem essa história, aí o Clark Kent misteriosamente volta ao planeta diário, né? Com o Perry White, que é o Frank Langella. Recupera o emprego dele, né? Ele saiu no 5 anos sabático, aparentemente. Não, ele disse que foi engraçado aquela piada típica, né, americana, que o Jimmy ama o Clark, né? E o Jimmy tava no bar com o Clark falando pro cara, não, o Clark,
ele foi num retiro espiritual, ele viu lhamas, né? Por quê? Porque nos Estados Unidos tem o trocadilho do Dalai Lama com lhama, né? Então o pessoal não entendeu. E aí, aí você ele descobre que a Lois está noiva do sobrinho do Perry White, que é o Richard White, que é o James Marsden. Personagem inventado, não existe nos quadrinhos. E então ele descobre que a Lois tem um filho. Spoiler do Superman 2, os filhos, filho e tal. E aquela coisa que é engraçada aquela coisa que e no filme, o tempo todo, ela diz que o pai é o Richard. Exatamente. O Richard é o pai. É o seguinte, o Superman sumiu, a Lois, inclusive, ela ganhou um prêmio, que ela é a vencedora do prêmio lá com o Pulitzer. Eu passei uma noite com o Superman, que isso é o cânone do Superman 1. O cânone do Superman 1. E nesse aí, ela tem um outro prêmio, que é Porque o Mundo Não Precisa do Superman, que ela escreveu com raiva que ele sumiu e não deu satisfação, né? Exatamente. E aí ela ganhou, ele descobre isso, além disso, ele descobre que o Lex Luthor foi solto porque o Superman não estava no julgamento, que ele sumiu. Porque o Superman prendendo um criminoso, lá nos Estados Unidos, apesar de ser alienígena, super-herói, legalmente é prisão de cidadão. Sim. Então ele teria que depor. Aí ele não Como estava ele não estava ele não estava pronto, né, para depor, então todo o julgamento foi adiado, até chegar um ponto que o Lex Luthor foi solto. Ele recuperou uma grana preta porque ele casa-se com uma senhora multibilionária e ela morre, 2 minutos depois que ela casa. E aí ele recupera o dinheiro dele. E aí ele vai pra Fortaleza da Solidão, né? Então, porque no Superman 2, o Lex vai pra Fortaleza da Solidão. vai pra Fortaleza, então ele é o único que tinha o conhecimento do caminho, né? Porque nos quadrinhos a Fortaleza é um mistério, ninguém sabe de que é. Ele vai lá roubar os cristais. Com o barco que ele herdou da mulher, e esse barco tinha um helicóptero, tinha um heliponto. É um barco gigantesco, um navio, né? Dessa mulher. E antes de ele ir pra Fortaleza, ele lembra do Superman que o Superman usa os cristais na câmara, ele enganou o Zod e tudo. Então o Lex lembra que os cristais são tipo pendrives, né? Que você clica no painel de controle e você tem acesso a tudo. A informações. Aí eles recuperaram partes da gravação do Marlon Brando. Sim, que Marlon Brando faz uma cameo. Ele faz uma cameo pós-mortem, né? Em memória. Então você tem o Marlon Brando como Jor-El, só que no filme Superman Retorno, esse Jor-El é uma inteligência artificial que não sabe quem é o filho. Então qualquer um que mexesse nos cristais, ele chamaria de Kal-El, né? Então o Lex começa a usar os cristais para conhecer um pouco mais, e ele rouba um museu de peruquinha, né? Ele arma uma situação com a Kitty, porque o Superman, o Clark volta, ele começa a agir como o Superman mais ou menos, mas ele está mais preocupado em recuperar o amor, né? Ele veio que nem um doido por causa da Lois. A Lois dá um pé na bunda dele, e aí ele resolve ser Superman o tempo todo. Então nisso aí está alerta, ouvido, olhos, tudo, né? Inclusive ele contesta a Lois, dizendo uma coisa muito importante, que lembra muito o cânone do Superman /Cristo, né? Que ele fala, você escreveu um artigo que diz que o mundo não precisa do Superman. Ela fala, mas não precisa mesmo. Aí ele pega ela, flutua com ela até o céu. E nos quadrinhos tem essa coisa de que quando ele tá com alguém, assim, a energia dele passa meio que pra pessoa, então a pessoa não morre nem de frio, nem asfixiada. Então tá lá no céu, lá em cima, só os dois. Ele fala, mas eu ouço todos os dias o mundo pedindo por um. Ou seja, ele ouve as orações. Ela fala que ela dá a entender que não precisa de um salvador. Isso, e ele fala que ele ouve, o mundo está sempre pedindo por um. Porque ele ouve as orações das pessoas em todas as línguas, né? Então ele está o tempo todo ouvindo. E ele rouba um museu, a qual ele rouba uma pedra. Essa pedra, mais pra frente, a gente descobre que é Kryptonita, e ele faz um teste misturando a Kryptonita no cristal, né, da Fortaleza de Solidão. E são, uma lasquinha pequenininha do nada. Cai numa maquete que ele achou lá e destrói toda a maquete. Isso vai mostrar por que acaba a energia, tudo, que é a do avião, né? Isso. Que é a melhor cena do filme. Que é a primeira cena. A primeira, quando ele aparece de volta, que quando ele faz isso, eles estão fazendo um voo experimental com um foguete em cima. Isso, eles colocaram um foguete em cima do que isso avião. Acontece mesmo.
E aí, quando ele solta isso, acaba a energia, dá um blackout geral e tem um problema nisso, aí o avião é desgovernado, tudo, e aí ele salva, né? E é muito legal essa cena. A Lois tá no avião. Ele salva tudo, aí o avião vai caindo num campo de futebol, de beisebol, né? Essa cena é muito boa. Aí ele segurando assim pelo bico, né? do avião, assim, segurando. E é beleza, tá? Tem essa cena, eu vou voltar a essa cena depois pra falar uma coisa que é uma opinião minha sobre o filme. Legal. Né? Bom, e aí beleza, aí segue a história, ele volta a falar com a Lois e tal, e tem isso aí, né, que ele vira Superman 24 horas por dia, e a história vai transcorrendo e o Lex Luthor, ele pega esses cristais, né, que ele fundiu agora com a Kryptonita, e ele cria como se fosse uma ilha, né? Porque no primeiro Superman, o Lex queria destruir a costa oeste e criar um mundo para ele. Ele sempre falou, e ele repete o discurso, que era pro primeiro filme sobre Pat Marker, nesse aqui para Kitty. Ele fala, o que meu pai falou antes de eu sair de casa? Cai fora. Não, além disso, você pode vender petróleo, as pessoas vão querer carro, mas a única coisa que nunca perde valor é terra. Então o que ele imagina? Ele imagina pegar os cristais e criar um novo mundo. Só que como ele fundiu Kryptonita, esse novo mundo seria a prova de Superman. Sim. Então ele seria tipo o dono de metade da América do Norte, porque no teste que ele viu, e inclusive ele faz uma demonstração que nem esse banner aqui, vai caindo vários banners mostrando, né, que ele ia criar uma nova ilha com os cristais kryptonianos, só que isso ia destruir o continente. Porque eu ia criar uma nova placa tectônica, ela ia bater e destruir, ia submergir, né? E assim como foi no primeiro filme, ela falou, pô, e minha mãe? Aí ele olha assim, igual o Gene Hackman fez, né? Ele é bem homenagem, assim como o Brandon Roth faz uma grande homenagem ao Christopher Reeve, o Kevin Spacey faz uma boa homenagem ao Gene Hackman. O Kevin Spacey ele é um bom imitador, sempre foi um bom imitador de outros, dele na internet, de outros atores, né? E nesse período que ele está fazendo isso, a Lois começa a contestar o Perry White sobre o Blackout. O Blackout. Todo mundo falando do Superman, o Superman ela quer saber do Blackout. E aí ele chama na sala dele os principais, né? Aí o Perry White começa a falar, né? Não, mas o Blackout, isso aqui. Não, Lois, Superman. Clark, Blackout. Então ele joga meio que um contra o outro ali. Então a parceria Lois e Clark não surge, porque o Perry joga um contra o outro. Sim. E ela vai investigar por conta o Blackout. E ela tem que buscar o filho na escola, ela pega ele na escola, em vez de ir pra casa, ela vai até o barco, que ela pesquisou lá, que tinha alguma coisa a ver. E ela acha o Lex Luthor. O Lex Luthor, ele sai do porto, sequestra a Lois e o filho. E tá ele e os capanga. Isso, aí tem essa cena que é uma cena que é legal. Tem algumas, eu falei, esse filme tem umas cenas legais. Tem. Que ele tá falando alguma coisa pra ela, assim, tal, e aí ele olha pra criança e ele começa a mostrar o cristal. Isso, e a Lois vai protegendo a criança. E o menino começa a ficar meio acuado, porque o menino é muito doente, ele usa bombinha, ele é todo debilitado. E ele começa a passar o cristal assim, o menino esconde. E ele fala, quem é o pai dessa criança? Aí você tem a cena da descoberta de quem é a criança, né, que o cara tá mexendo com a Lois, a criança tá segurando um piano de cauda. Assim, aí tem uma cena bonitinha deles tocando piano. Tocando piano, só que aí ele começa a fazer uma coisa mal pra Lois. A Lois, ela tenta mandar socorro pelo fax, né? E aí eles, de novo, eles soltam eles montam um foguete com o cristal e a kryptonita juntos e manda pro oceano. E aí começa tudo de novo e dá um apagão em tudo, e dá um apagão no navio. Sim. E aí o fax não funciona. A hora que volta, ela tenta completar a ligação mandando as coordenadas deles. E o cara vê, o cara vê, e aí começa a segurar ela, tal, e o menino... Eles começam a lutar... Parece um ataque de asma, né? Parece. Daqui a pouco o piano voa na cabeça do cara, assim, o cara na parede. Assim. E aí você vê a mão do moleque assim, ó. Você dá a entender que ele é filho do Superman, que é aquela história do Superman 2 tal, que eles tiveram e aquela coisa do começo, que o poder veio na necessidade. Exatamente. O Superman aprendeu a voar porque estava caindo. O moleque adquiriu super força porque ele viu a pessoa que ele ama em perigo. E quando cai o cristal na água, forma essa ilha gigante e tal, o Superman, assim, né? O Superman vai lá para tentar enfrentar o Lex Luthor, mas ela é feita de kryptonita, então ele é espancado, tudo, não sei o que, toma umas cacetadas, porque ele não consegue ter força, ele sofre o efeito da kryptonita. Ele perde totalmente os poderes e ele começa a apanhar. Isso.
que ele voa, né, entre as nuvens, depois das nuvens e para receber a energia do sol, né? Sim. Que é a energia do sol amarelo que transforma ele, faz ele ter a super força, né? Se abastecer. E aí ele desce com tudo, assim, e entra no mar. Ele já desce soltando o laser, né? Laser pra romper e achar o núcleo do negócio. Aí ele vai dentro. E aí que eu vou entrar as coisas que eu acho que o efeito, lógico que na época do Christopher Reeve não era possível fazer, você tem a perspectiva do quanto poderoso é o Superman nesse filme. A segurar o avião lá, que é muito legal e tal, e ele levanta a ilha inteira no muque, né? Sim, ele vai levantando aquela ilha inteira. Ele tá sofrendo, assim. Porque é feita de kryptonita, mas ele sobrepõe o efeito da kryptonita e vai subindo até a estratosfera. Essa cena é muito foda. Não, pra quem conhece, muita gente, eu lembro muito bem, é muito polêmica essa cena, porque pra quem não conhece o personagem, seja de quadrinhos ou de próprio filme ou das séries Smallville, pensa, tá, agora o Superman tá levando, o inimigo dele é uma pedra gigante. Então assim, ninguém entende que nesse momento ele, acho que é um dos maiores sacrifícios do personagem no cinema. Sim. Porque, o negócio era inteiro de kryptonita. Ele já foi a primeira vez lá e quase morreu. Inclusive o Lex, ele andava com uma lasca de kryptonita o tempo todo com ele. E ele enfia aqui. Então, assim, novamente eles tipificam Cristo. Sim. Porque ele enfia como se fosse entre as costelas para acertar ele. E ele cai como se fosse morto. Aí ele tá na água assim, vem a voz do pai, né, do Jor-El falando com ele, tudo, sobre a humanidade, aquela coisa que ele tinha que guiar eles ao sol, tudo. E o Richard, que é o sobrinho do Perry White, o noivo da Lois, ele é piloto de avião. E eles estão atrás do Superman, porque ele tinha salvado eles, né, do navio. E aí o menino vê ali. Aí eles acham, né, o corpo dele. A Lois pula na água, né, pra puxar ele de volta. E ele fala que vai voltar. Ele vai voltar pra lá. Ela fala, mas você vai morrer. Aí ele tem coragem de falar. Dessa vez ele fala, adeus, Lois. Porque da outra vez ele não tinha conseguido falar, né? Sim. Então dessa vez ele fala adeus. Porque ele foi pronto pra morrer. Sim. Porque ele sabia que naquele momento ele era o único capaz de vencer o Luthor. Porque se ele deixasse, aquele continente que estava surgindo ia destruir todo o outro continente. Então não era agora a luta do bem contra o mal somente ou do herói contra o vilão. Era o cara salvando o planeta, porque o plano do Lex ia destruir o hemisfério norte. E aí teve esse momento, ele sobe com a ilha, né? Aí você vê ele se esforçando que nem um doido. Aí a hora que ele solta, é uma sensação de alívio na cara dele, que aí ele perde todas as forças, aí ele cai, aí ele abre assim os braços em cruz, né? Que eles costumam fazer, né? Com aquele ferimento aqui que ele tinha. E ele começa a cair. Cai. A hora que chega no chão, você só vê um plum, e aquela poeira subindo assim. E aí ele vai para um hospital. Tem a cena do primeiro quadrinho do Superman, que é quando os médicos tentam enfiar a seringa nele e a agulha entorta. Quer dizer, ele ainda tem um corpo rígido, né? Mas ele tá morrendo, né? Bom, então aí ele tá em coma no hospital, né? E a Lois vai visitá-lo. Ninguém sabe direito, porque também acho que não dá nem para fazer uma avaliação assim. O uniforme dele tá dobrado na cadeira, assim, né? Aí a Lois chega, tem uma hora lá que ela se afasta do pessoal, se aproxima dele, ela encosta no ouvido dele e ela fala uma coisa que a gente não ouve. Isso. Passa um pouquinho de aí tempo. Aí tá o menino tá junto, isso, né? Tá. Aí ela fala, vamos embora, despede dele. Aí ele sobe na cama e dá um beijo, né? No Superman. Isso. Aí deixa um desenho que o Superman salvou ele, a mãe, o pai. Isso. E aí tem uma cena logo depois que tem uma moça lá no consultório, lá no hospital, e aí ela vai entrar no quarto e ele sumiu. Aí quando ele sumiu, a gente corta pra casa da Lois, o menininho tá dormindo, e aí vem uma sombra perto assim, que é o Superman, e aí ele diz o mesmo... As mesmas palavras que o Jor-El disse pra ele no Superman 1. Cara, essa cena eu arrepiei de novo, porque essas falas, pra mim, foram muito importantes, né? Porque quando eu tive meu filho, eu falei isso pra ele. E aí corta, né, a cena, a Lois tá na varanda, assim, e tal, e ele aparece... Aí o menininho, tchau! Aí a Lois olha assim, ele desce assim, e ela fala um negócio... Ele fala uma coisa ela tenta fumar, aí apaga. Aí ele assoprou de longe.
Aí ele chega perto assim, ela dá uma risada, fala alguma coisa, ninguém a fala gente, nada, a gente se vê por aí, fala, eu tô sempre por aí. Always around, né? Ele fala, né? E aí eles fazem a cena icônica do Christopher Reeve voando, né? Com a silhueta da Terra, né? Ele voando com a silhueta da Terra. Aí, com a música tema, né? A música do John Williams, só que o John Ottman conduziu. E aí essa cena do Superman voando, ele tá saindo da Terra e dá uma piscada assim. Você vê o efeito digital ali na época, né? Tem umas cenas que ele tá voando que dá pra você sentir que é um... Que na época eles bem usavam... parecido com Blade, né? Eles usavam... Blade 2. Porque assim, esse filme veio depois do Matrix. O Matrix inovou, criando o ator digital, né? Sim. Que ora você usa dublê, ora você usa o ator, ora você usa o dublê com pontos, que é entre o rosto do ator, e ora é o boneco. Só que a hora que entra o boneco, esse boneco tem uma articulação meio que parece de massinha. Sim. Ele não fazia construção óssea. Então, alguns movimentos, eles ficam parecendo um boneco mesmo. E é o programa chamado Maya, que é o mesmo que fez o Shrek, né? Então, depois eles evoluíram para o que eles estão usando hoje. E, tava tudo preparado para ter até a cena do Lex depois, no final, né? Que acho que é pós-crédito. Tem um pós-crédito que porque assim, ele foge da ilha com aquele helicóptero, o barco já era, os capangas morreram porque caem tipo, vamos matar os capangas, e como? O Superman não mata. Faz uma pedra cair neles, beleza, plum, uma pedra matou os 3. Aí sobrou só o Lex e a Kid numa ilha minúscula, triângulo, e aí só tinha Coco, um cachorro, né, do colo da mulher, ela e o Lex, e xingando, tipo, ele queria tanto terra e ganhou o que ele merecia, tipo, uma ilha, sei lá, tamanho de um quarto. E termina o filme, todo mundo na esperança que, esse vai ser o primeiro da próxima trilogia. Quem sabe vem, né, alguma coisa. O problema é que o filme teve um orçamento, o orçamento do filme de produção foi 270 milhões de dólares. Fora marketing de divulgação depois, que você acrescenta aí praticamente mais 100, 150 milhões. Tinha Superman, o logotipo de Superman para tudo quanto é canto. Você teve uma arrecadação de 390 milhões mundialmente, ou seja, ele não teve não foi um fracasso, vamos dizer assim, não deu prejuízo, mas não deu lucro, ele se pagou. Ele apenas se pagou. Porém, ele foi o primeiro filme a bater recorde de venda de DVD. O primeiro filme da história. Mas perderam totalmente a confiança em deixar seguir essa ideia. Uma coisa curiosa é que o Singer, ele, mesmo sendo um diretor vindo da Fox e já ter feito Suspeitos, ele tinha muito contato com o diretor original, né? O Richard Donner e a esposa dele, que era produtora junto com ele. Ele pediu permissão. Posso continuar? Pode. Aí eles deixaram. O Christopher Reeve tinha falecido, né? Sim. Então a Dana Reeves era a responsável pelo legado do Christopher. Ela assinou, pode fazer, gostei da ideia. Então assim, ele tinha uma aval de todo mundo. Vamos falar o seguinte. O filme, ele é ruim? Não. Ruim ele não é ruim. Ele é bom? Ele é bom. Ele é bom. É um bom filme. Ele é épico? Tem cenas épicas. Tem. Ele mostra o poder do Superman como nenhum outro filme mostrou na qualidade? Mostra. Essas duas cenas que a gente falou do avião, essa cena da ilha e tal. Tem a questão do romance, que talvez seja o foco principal, uma coisa meio emo. O Superman é muito emo. Muito emo, assim, talvez ele não é tão heróico, mais emo do que heróico, que é também um problema que a gente, quando falar do o Homem de Aço, é um problema que até agora eles não conseguiram resolver direito. Mas principalmente o fato desse, vamos dizer assim, essa decepção na bilheteria, perdeu um pouco do tesão de fazer o negócio. Eu acho que esse filme ele veio no momento errado e para um público errado. Porque se ele tivesse dito assim, que era um filme de Superman para os fãs de antigamente, ou seja, para quem já é adulto... eu acho que exatamente. Porque é como se fosse uma ótima continuação. Agora para quem é jovem, ainda veio o hypado do Batman Begins. Batman Begins, do... Sabe, foi uma decepção. Batman Begins, do Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, X-Men, tudo. Isso, nesse sentido, porque você espera um filme de muita porrada. O que faltou pro Superman nesse filme foi uma abordagem maior sobre Metrópolis.
E eu não vou nem dizer cenas de ação, porque ele tem muitas cenas de ação, mas ele não tem um inimigo à altura, o que o Homem de Aço trouxe. Foi um vilão à altura fisicamente. Porém, o Homem de Aço também tem seus tropeços. Então, assim, o Superman, ele tem um problema muito sério, que eles não abordam ele. Uma coisa que eu odeio, também no filme do Christopher Reeve, e nesse filme, é que ele perde os poderes e ele vira um ser debilitado. Tipo, a Kryptonita não anula ele completamente, ela transforma ele num homem normal. Como ele é um cara que faz esforço desde os 18 anos de idade, ele tem um corpo já como se fosse de um halterofilista. Então, 3 caras não venceriam ele na porrada. Porque ele é exposto ao sol desde a infância. Sim. Então o sol, ele abastece o Clark né, como se fosse uma bateria. Então até a bateria arriar, tem que ter uma energia. A única energia que anula completamente ele é o sol vermelho. Entendeu? Se o sol virar vermelho ou uma radiação vermelha solar, aí anula ele muito. Agora a Kryptonita, ela vai anulando aos poucos até matá-lo. Né? Então vai deixando ele doente. Então eu acho que foi muito assim, de uma vez, muito rápido, e ele não conseguia, porque eu já li quadrinhos onde ele vai perdendo os poderes, e ele vai ficando uma pessoa comum, até ele ficar debilitado. Então ele deixa de ser super, se torna um homem comum, e depois ele vai ficando doente. Não é tipo, de super a nada, sabe? Mas mais esporádica, a cena do tiro no olho, que é fantástica. Foi quando ele volta como o Superman mesmo, que ele deixa um tiro e a bala amassa na pupila dele. Vai ricocheteando aqui no peito. Inclusive esse é o primeiro filme que teve a coragem de mudar o traje do Superman, porque todos os filmes era plano. Esse filme trouxe a textura para mostrar que o traje dele é alienígena. Sim, né? É muito legal. Aí é bem legal. Vai bater, e aí o cara vê, o cara desespero do bandido. O cara tá com uma metralhadora automática de destruir, sei lá, tudo. Carro. Destrói na bala e não deu certo. Ele pegou a pistola e dá um tiro. Dá um tiro aí, pega na pupila dele, amassa assim, a bala e cai. Aí ele só olha do tipo assim, sério, cara? O famoso globo, né, do ele segura. Cai, ele pega, e aí finalmente Jimmy Olsen consegue tirar tirar as fotos, né? Então tem cenas muito legais, o filme é bom pra assistir, não é cansativo e tal, mas essa pegada que você falou, se a gente tivesse visto Superman 1, 2 e esse seria o terceiro, seria fantástico, seria maravilhoso, na década de 80 seria tudo, mas depois que a gente viu Batman do Tim Burton, Batman do Joe Schumacher, X-Men, vimos Blades, vimos Steel, vimos isso aí, vimos Batman Begins, os caras falaram, tá meio sessão da tarde, meio romance e tal, não sei o quê. Exageraram demais. Então perdeu um pouco daquela questão, e ainda a gente está em 2021 agora, quando está fazendo esse vídeo, não sei quando vocês vão assistir, mas o Superman ainda não está, eles não conseguiram balancear ainda essa questão mais uma história legal, uma ação. Ou é muito para um lado, ou é muito para o outro. Eu acho que o maior erro... E aí até agora não conseguiram esse balanceamento. O maior erro do cinema é transformar o Superman em Kal-El. O Superman, ele é Clark Kent. E o Clark Kent não é um disfarce, eu tenho que falar isso milhões de vezes. O disfarce é o Superman. Ele chegou na Terra, bebê, foi criado como ser humano a vida inteira. Ele tem todos os nossos hábitos, comportamentos, sentimentos. Ele é um homem normal, ser humano. Só que com poderes. Então, quando ele tira os seus trajes humanos, ele tá de Superman, aí ele finge que ele é inabalável. Mas na realidade ele é Clark Kent. Só que existem algumas histórias onde a mentalidade Kal-El, que é o alienígena apático, que só presta atenção em uma pessoa no planeta inteiro e o resto que se dane, tipo, muito possessivo, egoísta, eles fazem demais essa versão. E isso aí são histórias esporádicas que tem no quadrinho, só pra gente pensar como seria o Superman se ele não tivesse, sei lá, a parte humanidade dele, uma parte humana. Só que a parte humana não é a Lois. A parte humana dele foram os pais. Foi a criação e os Smallville. Curiosidade sobre Brandon Routh. Brandon Routh, ele fez algumas pontas em série, Will Grace e tudo. Eu não lembro se aqueles 4 Pilgrim fez antes ou depois, eu não lembro. E assim, ele fez o teste pro Smallville. Sim. E aí ele perdeu pro Tom Welling e ele pensou, nunca, porque ele tinha paixão pelo Superman, ele queria ser o Superman sempre. E como ele perdeu, ele falou, nunca mais vou ser o Superman, mal sabia ele que eu não fazer o filme. E ele fazia cosplay do Clark. Sim.
Ele fazia cosplay. E teve uma vez um evento, que era em uma cidade distante, que ele tinha dinheiro para ir e voltar. Só que ele estava com fome, então ele foi e lá ele comeu e não tinha dinheiro para voltar. E ele pensou, vai ser com a sorte, sei lá, kryptoniana, como o Superman fala pro Hal, sei lá o que ia dar para ajudar ele. E ele ganhou melhor fantasia, porque naquela época era chamada fantasia, não cosplay. Ele ganhou como primeiro, como Clark Kent, e aí ele ganhou dinheiro, prêmio em dinheiro, e aí com esse dinheiro ele voltou para casa. Muito bacana. Não, ele faz muito bem o papel. E esse filme ele só ganhou 1 milhão. Só isso. Só 1 milhão. E ele repete. A gente achou que ia ficar órfão de Superman do Brandon Routh, só que as séries da CW, que é um canal da Warner, fez um favor aos fãs e fizeram uma série de um crossover de multiverso, onde nesse multiverso há aparece vários personagens. Vários. E ele volta como Superman. Meu, maravilhoso. Eu assisti, vê-lo de novo no traje depois de tantos anos. Ele faz um Superman do quadrinho, que é uma versão assim mais madura, que já perdeu a Lois, tudo. Mas ele mantém aquele sorrisinho, mesmo com a tempura branca. E no final, no final desse filme, ele faz a cena do Superman, do Christopher Reeve, mas ele não sorri pra tela, que é o que o Christopher Reeve fazia. Ele só passa batidas de, não vai sorrir? Nessa série ele sorriu no final. Cara, ele teve que viver, sei lá, uns 10 anos a mais pra poder ver o cara fazer isso. É aquela coisa de envelhecer mal. Normalmente quando a gente fala de envelhecer mal, a gente fala sobre efeitos visuais, algumas coisas da história, tal. O roteiro mais batido. Tal. Nesse caso é uma coisa mais real, né? Porque, infelizmente, em 2017 explodiu a história do Me Too, de abusos sexuais rolando, né, nas entranhas de Hollywood, principalmente de poderosos homens com mulheres, né, jovens mulheres, né, atrás de papel, tudo. É um negócio pesadíssimo e chama Me Too. Porque é aquela coisa, uma falou, a outra fala, também aconteceu comigo, me too, eu também, né? Aconteceu comigo e foi um negócio que destruiu, depois de tanto tempo eles passaram ilesos, né? Vários criminosos, né? Perderam suas carreiras e de maneira justa. E dentre esses criminosos, a gente tem 2 participantes desse filme, o Bryan Singer e o Kevin Spacey. Eles foram denunciados por vários homens, aí foram casos de homens, né, que falaram assim, olha, aconteceu com as mulheres, mas também tem homens homossexuais, ou até não homossexuais, que sofreram abusos, assédios, e o Kevin Spacey é um dos caras que abusava de vários garotos, vários jovens atores, vários jovens... coisas que a gente, assim, diferente de algumas polêmicas de celebridades, os dois eram um caso de pessoas que a gente... São 2 pessoas que a gente nunca ouviu falar. Nunca ouviu falar desses 2. E aí veio a história do irmão do Kevin Spacey falando que eles tinham sido abusados quando eram criança pelo pai, mas só que o Kevin Spacey se tornou um demônio. E segundo palavras do irmão do Kevin Spacey. E o Bryan Singer também. Tanto é que o Bryan Singer, quando isso explodiu, ele estava encabeçando o filme do Queen, Bohemian Rhapsody. Ele era o diretor do filme e ele foi descartado, né? Assumiu um outro cara lá para continuar a história. E agora eles estão no ostracismo, meio que permanente. Mas assim, isso foi um monte. E ele estava encabeçando uma das maiores obras da Netflix. Que era o House of Cards. House of Cards, que foi, inclusive, ele bate na mesa, faz um... né? Que ele bate na mesa foi o que gerou o tandam da Netflix. Tipo, o bordão, né? O som da Netflix veio da pancada do Kevin Spacey. Você vê como ele estava importante. Tava ele e a Robin Wright encabeçando a série. E com a denúncia, além da denúncia dos abusos dos 2 caras, de outros em relação a mulheres, veio também a questão trabalhista. Que quando ele foi afastado tanto da House of Cards quanto do filme... ele estava num filme. Que ele estava fazendo, que colocaram o Christopher Plummer no lugar, descobriu também a diferença salarial, que ele e a Robin estavam com papéis similares, praticamente iguais, e ele ganhava muito mais do que ela. E aí ela falou, peraí, eu vou encabeçar a série agora sozinha? Não, eu quero receber o mesmo tanto que ele. Então teve uma revolução a partir disso aí. Os podres de Hollywood que a gente nunca vai saber direito o que é. Talvez daqui uns 30 anos. É complicado, lá é um negócio complicado.
Bom, beleza? Então, gente, esse foi Superman o Retorno 2006. Procura aí o que você acha pra assistir. Tem na Disney Plus? Tem no... Não, Disney não, porque é da Warner. Da Warner, provavelmente vai entrar no catálogo da HBO. Se não tiver na Netflix, a Netflix tem alguns filmes antigos ainda. Sim, então dá pra assistir, vale muito a pena, tal, pra você ver como é que funciona. Um filme que poderia seguir uma história legal, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Estagnou um pouco a carreira do Brandon Roth, né? Mas pelo menos rendeu amizade, porque ele e o garoto que faz o Jimmy, e a partir daí fizeram vários filmes juntos. Sim. Então talvez ficaram amigos. E aí o que acontece é o seguinte, esse filme estagnou a carreira dele, por conta do fracasso que foi. No próximo episódio a gente vai falar de um filme que também foi um fracasso, também teve muitas críticas, mas estranhamente não estagnou a carreira do cara, inclusive lançou a carreira do cara. A gente vai falar do filme de 2003, se não me engano, do Eric Bana, que fala, que ele foi o Hulk. Bruce Banner, na versão do Ang Lee, de 2003. O Hulk, a gente vai falar no nosso próximo episódio, tá bom? Não esqueça do nosso desafio, 50 curtidas para contar a minha história estranha a respeito do Superman Retorno. A gente vai fazer um vídeo especial sobre isso aí, tá bom? Então não esqueça de deixar um like, lembre-se de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, comenta e a gente se vê para falar sobre Hulk de 2003 do Ang Lee no próximo episódio do Musical Filmes. Valeu, Ulisses! Falou, Bruno! Valeu, galera!